o nosso tema hoje é esse: 5 dicas para abrir um escritório ou empreender na área da arquitetura. Bom, então o tema de hoje ele foi sugerido pelo Lucas. A gente recentemente abriu uma caixinha, ele indicou pra gente esse tema. Tiveram vários temas, mas eu escolhi esse daqui. Eu confesso pra vocês que foi muito engraçado isso, né? Na verdade foi muito doido, porque embora eu tenha gostado desse tema, eu não queria fazer, porque quando eu vou fazer um tema, pessoal, eu tenho muita responsabilidade em falar sobre aquele assunto. E eu quero sempre trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. Então eu me dedico muito para fazer esse conteúdo, sabe? Eu estudo dias e quero sempre trazer um conteúdo de relevância aqui para vocês. E aí quando eu li essa sugestão do Lucas, eu achei muito interessante, mas eu pensei, talvez seja uma sugestão um pouco perigosa, porque a gente pode cair num lugar comum, né? Então, quando a gente fala de escritório, de gestão, a gente pode começar a falar de marketing, dessas coisas que todo mundo meio que já sabe e que tem uma galera já falando. Então, eu fiquei com um pouquinho de receio sobre isso. Mas aí depois eu fui pensando e falei, caramba, eu tenho muita coisa para falar, na verdade, né? Eu tenho um estúdio, eu já vou falar isso para vocês. Então eu já passei por várias coisas e aí, baseado nisso, eu vou dar 5 dicas aqui para que vocês consigam abrir o escritório de vocês, né? Caso você tenha intenção, ou trabalhar também, empreender na área da arquitetura. Então, o nosso tema hoje é esse: 5 dicas para abrir um escritório ou empreender na área da arquitetura. Então, como tem uma galera nova aqui chegando no perfil, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista, eu sou mineirinho, tá? Atualmente eu moro em Brasília e já tem 7 anos que eu tô aqui em Brasília. Eu tenho um escritório, eu tenho um estúdio, ele é home office, mas eu tenho esse escritório, a gente atua aqui em Brasília. E é isso, gente, eu sou mineirinho de Frutal, de Minas, e apaixonado por Brasília, já sou meio que um candango daqui. Deixa eu falar pra vocês uma coisa, se vocês puderem enviar, se você estiver vendo essa live ao vivo aqui, já envia para um amigo, já taca o dedo no coraçãozinho aqui, porque infelizmente o algoritmo ele funciona dessa forma e a gente tem que dançar conforme a música, então isso vai ajudar bastante. E se você está vendo essa live depois gravada no YouTube, também faça esse favor, envie para um amigo, compartilhe esse conteúdo aqui de relevância, você vai ajudar esse seu amigo e vai ajudar a gente também. E comenta aqui embaixo também, que é super importante essa interação com vocês, tá? E antes da gente dar início, só um recadinho aqui, a gente está reformulando também o método Projeto Potente. Em breve a gente vai ter novidades aqui, inclusive por isso que essa live está acontecendo hoje, no sábado, porque essa semana foi uma loucura, não tive tempo para nada, mas é isso. Então vamos lá, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história. A gente está falando de escritório, de empreender na arquitetura, e eu queria contar um pouquinho já da minha história, como que eu comecei, como que foi esse processo para mim. E é importante também falar para vocês que tudo que eu disser aqui é baseado, né, empiricamente nas minhas escolhas de escritório, na minha experiência, tá? Então, eu acho muito importante falar isso porque eu não queria trazer nada clichê aqui para vocês, não queria falar sobre plano de gestão, sobre marketing, essas coisas. Acaba que a gente vai falar, claro, mas na perspectiva do meu estúdio, tá? Inclusive nas minhas experiências. Então, baseado em tudo isso, eu vou dar aqui para vocês essas 5 dicas que são muito relevantes, tá? Seria muito interessante eu tê-las se eu tivesse, na verdade, essas dicas no começo, quando eu estava lá no começo do escritório. Inclusive, eu sempre falo, né, que eu sou arquiteto recém-formado. Eu já não sei se eu estou podendo utilizar esse título mais, porque já estou indo aí para 3 anos, né? E eu não sei se eu estou podendo. Eu sempre quis ter um escritório de arquitetura, sempre, assim, desde o começo lá da faculdade. Eu lembro que eu estava no terceiro quarto, e eu já falava, na faculdade eu já falava que eu queria ter um escritório de arquitetura. Porque eu queria muito fazer parte dessa galera que estava contribuindo, né, para a construção da arquitetura contemporânea. E desde cedo eu tinha muito essa noção de que eu queria contribuir. E eu sempre falo aqui para vocês também, né? Todo mundo está contribuindo. Se você é dessa geração, você está contribuindo para a arquitetura contemporânea. E aí, a única coisa que você pode escolher, na verdade, é se vai ser de forma positiva ou negativa. Então, eu sempre quis, né, e obviamente, contribuir de forma positiva, e o caminho que eu achava para isso era ter um escritório. E aí, gente, eu fui pego por uma coisa que era o seguinte:
A minha mãe, ela sempre falava assim, tem um ditado popular e ela sempre falava esse ditado pra mim. Se você for bom no que você faz, não tem erro, não tem como dar errado. E eu fui muito confiante nisso, né? E de certa forma isso ficou muito na minha cabeça, então eu sempre fui muito dedicado, eu sempre estudei bastante. As pessoas acham que eu sou meio CDF, mas eu não sou CDF, tá? Eu sou dedicado. Eu acho que eu posso dizer que eu sou dedicado, mas e porque eu gosto também, né? Eu amo arquitetura, então eu acho que isso facilita muito pra mim. E então eu sempre me dediquei muito por causa desse ditado. Eu queria ser bom para que eu pudesse, né, ter sucesso profissional, digamos assim. E então eu fui em busca disso. E quando eu me formo, tadinho, eu tenho até dó de mim quando eu lembro. Eu tinha uma visão muito romantizada do mercado, sabe? Eu achava que, né, tipo, eu tinha autoestima, então eu saí do mercado com muita autoestima. Eu lembro, inclusive, que alguns amigos falavam assim, poxa, eu já tô para me formar, só que eu não sei nada, não me sinto preparado. E eu era o cara da turma que falava, não, gente, pelo amor de Deus, vamos formar logo, tô doido para atuar. E, sabe, eu tava muito empolgado e queria ir logo pro mercado, só que eu tinha essa visão romantizada. E aí eu achava que no dia que eu me formasse, no outro dia, eu ia pegar muitos projetos, eu ia ter uma cartela infinita de clientes, porque eu me dediquei muito, eu era bom naquilo, e como, né, trazendo o ditado da minha mãe, que minha mãe falava, né, esse ditado popular, então eu achava que a minha vaga estava garantida ali no mercado. Bom, eu estava completamente enganado, claro, né, porque o mercado não é assim, não basta ser bom, a gente vai discutir sobre isso. Tem várias outras coisas, né, na mesa, em jogo. E aí eu me formo e vou e caio nesse lugar, assim, sabe? De, poxa, não é bem assim, eu sou bom, mas os clientes não vão vir até mim. E aí eu me dou conta que eu tinha uma visão muito romantizada do mercado. E aí eu falei, não, ok, então se não funciona assim, eu preciso fazer alguma coisa para que eu consiga captar esses clientes, eu vou atrás, né? Eu não vou ficar aqui parado, chorando, e tem que fazer alguma coisa. E aí eu comecei por um método muito, talvez hoje muito antigo, né? Muito arcano, e eu comecei a panfletar. Eu vou te contar essa história. O que aconteceu? Eu tinha uma designer do estúdio, isso bem no início, eu contratei uma designer e pedi para que ela fizesse um panfleto para mim, foi um panfleto muito bem feito, tá? Mas coloquei meus projetos, coloquei lá tudo, os serviços, o que a gente fazia e tal, e imprimi esses projetos, esses panfletos, e o intuito era que eu distribuísse aqui no meu próprio prédio, porque eu moro num condomínio que tem mais de 300 pessoas, perdão, que tem mais de 300 apartamentos, pessoas eu acho que tem mais de 700. Então é um condomínio grande, eu pensei, eu vou distribuir isso de porta em porta, e foi o que eu fiz. Eu coloquei panfleto por panfleto, de porta em porta, e pensei, pelo menos 1% disso vai me dar um retorno, né? Ou seja, e na verdade eu não esperava nem, para ser sincero, nem 1%. Eu queria que uma pessoa desses 300 apartamentos me desse um retorno. Conclusão, nenhum. Não tive nenhum retorno. Aí eu contei pra minha mãe, eu lembro que eu fui pra Minas, né? Eu contei pra minha mãe falou, não, traz aqui, a gente distribui aqui também, né? Na cidade. E aí ela falou assim, olha, tem um rapaz que ele fica no sinaleiro, semáforo, sinaleiro, né? Eu não sei como que é aí na sua cidade que falam, mas tinha esse rapaz no sinaleiro, e aí ele falou assim, aí minha mãe falou assim, né, não, vamos dar pra ele distribuir lá pra você. E, gente, na época eu falei, tá, é o que tem, vamos lá, né, eu tava tirando pra tudo quanto é lado, vocês não têm noção. E aí eu falei, não, vamos lá então. Aí a gente pegou a moto, foi lá, conversou com o cara, era um senhor, e aí a gente entregou pra ele, eu paguei R$ 50 na época, a gente entregou um maço pra ele, eu acho que era um milheiro, ou 500, não lembro. E aí a minha mãe falou assim pra ele, olha, porque eu já panfletei, tá, gente? Quando eu era menino, assim, eu já panfletei, a gente sabe como que funciona isso. Pra quem não sabe, geralmente as pessoas trapaceiam, elas colocam de 2 em 2, de 3 em 3 pra acabar logo, né? Minha mãe, sabendo disso, minha mãe falou assim pra ele, olha, a gente tá aqui, meu filho tá iniciando agora, tal, entrega com carinho, não entrega de 2 em 2, de 3 em 3, né? É mais ou menos o que ela quis dizer pra ele, que ela queria dizer pra ele.
E aí tá, ele falou, aí ele começou a falar em Deus, não, porque Deus tá me olhando, eu jamais faria isso, não sei o quê. Ah, perfeito, então show de bola, esse cara tem índole, é um cara, né, um cara de boa, então perfeito. Gente, isso, imagina a cena, a gente tava no sinal assim, e a gente encostou do lado, e a gente conversou com ele e tal, entregou, beleza, o sinal fechou. E aí a gente parado e ele começou a distribuir. Então, distribuiu no primeiro, distribuiu no segundo. No terceiro carro, quando o carro aproximou dele, ele começou a fechar o vidro, porque ele não queria receber, né? E normal, ok? Só que esse cara pegou... gente, eu lembro disso, eu penso, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ele pegou, esmurrou o vidro, e o cara assim, não quero, eu não vou pegar. E ele começava a esmurrar. Só que ele deixou uma gretinha aberta assim, sabe? E aí esse cara batia, o cara não abria, ele pegou os panfletos, ele pegou só um, tá? Ele seguiu a orientação da minha mãe. Mas ele pegou esse panfleto e tacou dentro do carro do cara. O cara ficou puto. E assim, isso em segundos, sabe? Isso passou tipo um filme, assim, parecia brincadeira. Não parecia real aquela cena. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Aí, enfim, a história do panfleto não deu certo. Aí eu vi que não funcionava. Depois eu tinha um plano B que eu achava o seguinte, isso já tinha um tempo, eu achava que se eu tivesse um outdoor, eu conseguiria um cliente ali, sabe? Aliás, não um cliente, eu conseguiria muitos clientes se eu posicionasse esse outdoor no lugar certo, principalmente na entrada de um condomínio que estivesse começando, alguma coisa nesse sentido. Então eu pensei, não, se eu posicionar esse outdoor ali no lugar certo, para as pessoas certas, vai dar certo, meu estúdio vai deslanchar. Só que eu não tinha dinheiro, porque é muito caro, né, colocar o aluguel do outdoor, não só a impressão, todo o processo, mas o pior eu acho que é o aluguel, porque é muito caro. Não tinha dinheiro na época, eu falei, como que eu vou fazer? Aí surgiu uma oportunidade em Frutal, minha cidade natal, em Minas, que tinha um condomínio que tinha acabado de abrir, um condomínio legal, e aí tinha uma rua, assim, só tinha um acesso para esse condomínio, só tinha essa rua. Então todo mundo que entrava nesse condomínio passava por essa rua. Era a única entrada. Eu falei, eu tenho que colocar um outdoor aqui. E assim eu fiz. Paguei mais de 3 mil reais numa estrutura para fazer um outdoor. Tem toda uma estrutura metálica, né? Só que eu consegui o aluguel muito barato porque eu aluguei de um cara que estava vendendo o terreno. Eu pagava só pra limpar o terreno dele, a gente fez um acordo, era um senhor, e eu só coloquei a minha estrutura ali. Então eu tive esse valor, né? Só que eu estava muito feliz, eu paguei esses 3 mil, assim, muito feliz, porque eu achava que ia ter muito retorno disso. E aí eu deixei lá por uns 3, 4 meses, eu acho que foi até mais, uns 4 meses. E, gente, nem um cliente. 4 meses, nenhum cliente. Tava assim, no lugar mais... Eu não podia falar que não estava no lugar mais estratégico da cidade. Estava no melhor local que poderia existir, sabe? Não tinha como não ser. E nada. Então, ou seja, panfleto fracassou, o outdoor fracassou. E na minha cabeça, se isso acontecesse, daria muito certo. Aí depois eu tenho mais uma visão romantizada, porque eu achava o seguinte... Se eu tiver um projeto que viralizasse, né? Isso aconteceu muito depois, tá? Mas só para contar também um pouquinho dessa experiência aqui para vocês. Se eu tivesse um projeto que viralizasse na internet, meu estúdio também ia explodir, eu ia ter uma cartela infinita de clientes. E aí eu tenho, inclusive esse projeto que está aqui do fundo, ó, que tá meio... Eu vou mostrar ele para vocês. Mas esse projeto foi um projeto de interiores, ele viralizou. Ele tem mais de... Se vocês entrarem lá no Instagram do estúdio, ele tem mais de 1.000 salvamentos e ele tem 146 mil visualizações. Então, assim, minha conta parecia uma conta de uma pessoa famosa. Assim, eu nunca recebi tanta notificação na minha vida em seguida. Então, esse projeto viralizou. E desse projeto que viralizou, não tive nenhum cliente também, assim, ninguém me procurou querendo fazer um projeto. Então, eu esgotei todas essas possibilidades, né? E foi muito interessante isso, porque se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse passado por essas experiências, eu estaria até hoje pensando, cara, se eu tivesse um outdoor, o meu estúdio seria muito maior. Se eu tivesse viralizado, o meu estúdio seria muito maior. E pra mim, gente, e aí, novamente, eu tô falando aqui pra vocês da minha experiência, pra mim não aconteceu.
E, novamente, igual esse projeto que viralizou, é o melhor projeto que poderia ter viralizado, porque é um projeto muito comercial. É um projeto pequeno, de interiores, né? Mas, enfim, não tive retorno algum. Aí, depois, né, desse processo, depois que eu passei por tudo isso, eu peguei o meu primeiro cliente. Na verdade, o meu primeiro cliente, ele vem de um professor, olha que doido. Isso foi muito doido, essa história, eu acho que eu até já contei aqui pra vocês. Eu tava na sala de aula, eu sempre participei eu sempre participei muito de concursos, né? Então eu sempre postava esses projetos lá no feed do meu Instagram. E aí a gente estava na sala de aula e um dia, assim, o professor entrou e era um engenheiro, professor de engenharia, ele dava aula de estrutura e introdução, né, à estrutura. E aí ele falou assim, a gente estava meio que assim num círculo, assim, num semicírculo, e aí ele vira, a gente estava conversando e ele falou assim: "Nossa, eu adoro os seus projetos, eu acho muito foda os seus projetos". Eu juro pra vocês, eu virei pra trás, porque naquela época eu não tinha consciência, eu fazia tão automático os projetos assim, eu me dedicava muito, mas assim, era um exercício, eu sempre participei de concurso de arquitetura, muito com esse intuito de exercitar mesmo a arquitetura, né, para que eu fosse um bom profissional. E eu olhei pra trás, porque eu achei que ele tava falando com outra pessoa, aí ele falou: "Não, eu tô falando com você, João". Aí foi muito massa esse dia, e aí inclusive nesse dia, a partir desse dia, a gente começou a conversar mais e aí ele me indicou o primeiro cliente. Então, o meu primeiro cliente, ele vem através desse professor. Então, eu consegui captar esse primeiro cliente por indicação. Depois eu tenho o meu segundo cliente, que é um dos clientes mais importantes, que é um amigo meu também. E esse amigo, ele estava reformando um apartamento esse apartamento ele era para alugar. Então era um projeto muito simples, mas no decorrer desse processo entrou os inquilinos. E aí eu tive mais 2 clientes. Eles aprovaram um projeto anterior e aí começaram a me indicar. E aí era um casal e era um médico, era uma médica e um advogado. E essa médica me indica para uma outra amiga. E aí que eu faço esse projeto que viraliza. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Porque todos os meus projetos até hoje, de tudo que eu fiz, só aconteceu por indicação, por um bom trabalho. E nada que eu fiz, já panfletei, já fiz outdoor, já viralizei, já fiz tudo e não veio para mim. Eu não tive êxito nesse sentido. Não significa que outras pessoas não tenham, tá? Até porque eu conheço. Mas para mim não funciona. E eu acho importante falar isso porque talvez tenha pessoas que tenham passado pelo mesmo caminho, né? Ou esteja pelo menos pensando em seguir esse caminho. E talvez não cria muita expectativa e talvez não vai acontecer com você também. Então eu acho importante a gente falar isso. Deixa eu trocar aqui para vocês. E aí uma coisa importante que eu acho muito importante falar para vocês, que durante esse caminho eu não fiquei parado, né? Porque o que eu vejo muito hoje é as pessoas reclamando que, não tenho cliente, a coisa não tá andando, mas eu não fiquei parado. Então, quando eu não tinha esses clientes, eu ia participando de concurso. Justamente, o concurso, ele tinha 2 objetivos para mim. Lógico que eu queria ganhar, né? Quem não quer? Mas eu não tinha, a princípio, essa ilusão, digamos assim, porque eu achava até que, como eu estava sozinho, né, e geralmente esses grandes concursos existem grandes equipes, como eu estava sozinho, eu não tinha muita esperança. Então eu pensava, não, eu vou fazer esse projeto, vou dar o meu melhor para que eu consiga estudar, para que eu consiga ser um bom arquiteto, mas que também eu consiga nutrir o meu portfólio. E deu certo, né? Até porque o meu primeiro cliente vem desses concursos. Justamente o professor vê esses meus projetos e ele me indica para o meu primeiro cliente. Então veja a importância também de vocês se atentarem a isso, para vocês não ficarem parados, né? E não estou falando que vocês tenham que participar de concurso, tá? Também talvez tenha uma galera aqui que não gosta de participar e tá tudo bem também. Mas não fica parado, sabe? Tem que fazer projeto para que você não fique esperando o cliente ideal, assim, mas você pode ir praticando e preenchendo o seu portfólio. Isso é muito importante ser dito. E aí, gente, eu trago aqui para vocês também, dessa história toda, e a gente já vai iniciar aqui com as dicas, mas só para a gente finalizar, eu trago aqui para vocês esses 2 cases aqui. E eles são importantes porque, só para a gente concluir esse assunto, então, esse apartamento que vocês estão vendo aqui é o apartamento que eu falei para vocês que viralizou, que é o 102.
E aí, a gente tem, e esse comentário que está aqui do lado, se vocês forem lá jogar no Google Estúdio Guimarães Rosa, vocês vão ver esses comentários lá. Então a gente tem esse comentário da Nayara. Nayara é a médica que indicou para outra médica que eu fiz o 102. Então, só para mostrar para vocês, eu trago dois cases aqui, mas tem outros, mas eu acho que esses são legais para a gente discutir aqui, porque esse vem de indicação. E quando vem de indicação também é muito mais fácil, né? O cliente ele já vem no final do funil ali. E eu tenho esse do aeroporto que foi muito inusitado também. E por que eu mostrei essa questão dos concursos? Né, eu vou te explicar isso agora. Então, esse do concurso do aeroporto ele é muito interessante porque eu tô num grupo de arquitetura. E aí, num belo dia, tem uma mensagem lá falando assim: se você é de Brasília, eu preciso de um arquiteto que seja responsável técnico por uma obra que vai acontecer no aeroporto e tal. Tinha uma enxurrada de comentários e eu falei assim, bom, não vou colocar aqui só por... Não tinha esperança nenhuma, de verdade, porque tinha muitos comentários. Eu falava, não. Mas eu vou colocar também, não custa, né? Eu coloquei lá que tinha interesse e coloquei o @ do meu estúdio. Falei que estava à disposição. Bom, e é importante dizer que eu não sou autor desse projeto, tá? Eu só fui o responsável técnico, mas foi no aeroporto de Brasília, que é a Cachaçaria Cabará. Inclusive, se você vier aqui em Brasília, passar no aeroporto, ela tá lá. E, gente, esse foi um projeto também, assim, que consumiu a minha alma, porque as regras do aeroporto são muito rígidas. A gente tinha que entrar 10h30, eu praticamente madrugava lá, então foi um período muito intenso. Mas eu consegui captar esse cliente. E por que eu tô falando dos concursos e de tudo isso? Porque eu não tinha projeto, gente. Eu era um arquiteto recém-formado, eu acho que tinha 1 ano. Eu não tinha projeto no meu portfólio, assim, de nenhum cliente. Inclusive não tinha o 102, se eu não me engano. Ainda não tinha. E através desses projetos, através de tudo que a gente vai discutir aqui, eles me contrataram e é uma empresa grande de São Paulo. Depois eu fui descobrir e eles atendem o Brasil inteiro. Esses stands, sabe, esses eventos grandes de stands assim, eles fazem todos esses eventos. Então é uma empresa grande. E aí eles me contrataram. Por quê? Porque eu já tinha esse repertório, já tinha esse Instagram profissional, sem nenhum cliente, só com projetos de concurso, né? Então por isso que eu falo da importância para vocês. Mas então vamos lá, agora vamos para as dicas de fato, né? Bom, então vamos lá para a primeira dica, gente. Se você quer abrir um escritório de arquitetura, ou quer empreender, você precisa ficar até o final, porque tem muita coisa. Eita, chutei a luz aqui. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre o mercado saturado, que é uma coisa que a galera fala muito e é uma dica super importante. A gente tem duas laranjas aqui, certo? A gente tem 2 produtos idênticos. A gente tem 2 laranjas que veio do mesmo fornecedor, da mesma terra, tem a mesma característica, é a mesma raça, é o mesmo índice glicêmico, a mesma quantidade de açúcar, é mesmo tudo. É a mesma fruta, frutose, né, que não é açúcar. Que é açúcar também, mas é frutose. Enfim, tem as mesmas características, tá? É o mesmo produto, é idêntico. Só que a diferença é que uma está custando R$10 e a outra está na promoção e custa R$5. Qual que você compra? Provavelmente você compre a mais barata, lógico, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje, quando a gente fala de mercado saturado, a gente entende isso também. Hoje o que está acontecendo no mercado é que a gente tem um monte de laranjas iguais, tem 1 milhão de laranjas iguais, e essas laranjas têm as mesmas características e elas não têm valor atribuído. E aí eu preciso te explicar agora qual que é a diferença de valor e de preço. Então, por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu até mudar aqui para vocês. A gente tem aqui essa caneta aqui. Essa caneta, ela tem uma característica, ela tem um design, ela tem uma tecnologia, ela tem um número de fábrica, tem tudo. Eu acho que ela está custando uns 10, 15 reais essa caneta aqui. É uma Fine Line. Essa caneta, ela tem um preço, certo? Se você comparar, você pode dar um Google, você pode ir lá e você vai saber que ela tem um preço específico. Então, portanto, se eu tiver 2 dessa daqui, deixa eu até pegar, só para ficar mais claro. Aqui. Eu tenho 2 canetas iguais, tá? Então, se eu tenho 2 canetas iguais, o que vai fazer com que eu compre
é a diferença de preço, né? Então, o mercado saturado é isso hoje. Então, a gente tem 2 produtos iguais e para que eu consiga captar aquele cliente, para que eu consiga convencê-lo, eu vou abaixar meu preço para que eu consiga vender o mesmo produto. Ou seja, ele não tem valor atribuído, ele tem preço. E aí, o que acontece agora? Imagina que essa mesma caneta aqui, agora, ela vai mudar. Ela tem valor atribuído. Por quê? Essa caneta aqui, ela foi da sua bisavó, da sua avó, da sua bisavó, e ela deixou para você. Ela falou: quero que você faça os seus projetos com essa caneta. Você faça os seus croquis com essa caneta e eu vou estar presente com você quando você fizer. Percebe? Então, agora ela pode ter a mesma marca, ela pode ter valor, ela pode custar R$15, mas para você agora ela não tem mais esse preço. Agora ela tem um valor inestimado, porque você atribuiu a ela um sentimento, né? Então, ela tem valor agora, ela não tem preço. Então, a mesma coisa acontece aqui com o projeto raso. Então, quando a gente tem projetos iguais, a gente só vai discutir preço. Você não tem diferencial de mercado. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando você vai começar um escritório, você não pode cair nessa armadilha de entrar já no mercado com um projeto raso. Porque se você entra no mercado com um projeto raso, você vai ser mais uma laranja entre outras milhões. Entende? E se você é só mais um entre milhões de outros, você não vai ter valor. Você não vai ter valor, você vai ter preço. Então você vai estar concorrendo, por isso que as pessoas falam hoje que o mercado está saturado. E, inclusive, me perguntam muito isso. João, você concorda que o mercado está saturado? Gente, é um fato, o mercado está saturado. Hoje a gente tem acesso às universidades como nunca se teve antes. Antigamente, né, quando você falava assim, sou advogado, isso tinha um peso muito grande. Hoje a pessoa fala que é um advogado, que é um arquiteto, é só mais um no mercado. E é o que acontece. Eu participo de banca de TCC e o problema é esse, porque as universidades hoje, elas não têm, nem todas, óbvio, né? Mas tem muitas universidades hoje que não têm muita qualidade. Então está saindo muita gente no mercado de trabalho hoje, e se hoje o mercado está saturado, imagina amanhã, entende? Então tá saturado, não tem como. E se você entrar no mercado já com um projeto raso, se você não tiver diferencial de mercado, você não vai ter poder de barganha, você não vai ter valor atribuído. Porque um projeto potente, ele te dá isso. Não deveria, né? Porque é muito doido a gente pensar isso. Porque aqui eu vou colocar fontes da minha cabeça, mas eu tenho a percepção que hoje 90% dos arquitetos, ou 80%, entre 80% e 90% dos arquitetos hoje estão saindo, né, e fazendo projetos rasos. E aí a gente tem uma parcela aí de 20% a 10% fazendo projetos potentes. Então, não deveria ser assim, né? Um projeto potente deveria ser, na verdade, a base, né? Todo mundo deveria fazer um projeto potente e entregar um produto de qualidade para esses clientes. Mas, infelizmente, isso não acontece e, portanto, você pode surfar nessa onda. Então, acaba que um projeto potente, ele é um diferencial de mercado, né? Isso é ruim para a profissão, mas é bom para a gente. Então, a gente só tem que surfar nessa onda. E aí o que acontece, né? Esse projeto potente, ele vai te dar diferencial de mercado, você vai ter poder de barganha. Então, como eu te disse anteriormente, você não vai estar mais discutindo preço, entende? Porque o que acontece, se o cara chega, tem um projeto raso, que tem a mesma característica, ele olha para aquilo, é a mesma coisa, o que vai fazer com que ele contrate a Juliana ou a Sabrina? O preço. Porque é o mesmo produto, né? Então, talvez, lógico, tem outras coisas que vão influenciar, a forma que a pessoa se comunica, tudo, mas, né, de forma racional, é isso, e quando a gente fala de dinheiro, né, as pessoas são muito racionais, é isso que vai pesar na balança, o desconto. E você não pode entrar no mercado já, né, cometendo esse erro. Então, e uma coisa super importante a gente falar também, que é uma questão ética, né? Você não pode vender um abrigo, que é a função primária da arquitetura, como um projeto. Isso é muito ruim. Inclusive, é uma coisa assim que se os clientes dessem conta, é porque os clientes não sabem o que é arquitetura, né? A arquitetura, ela é muito banalizada, existem muitos mitos, né? Fugiu a palavra aqui agora, mas existem romantizações em relação à arquitetura. Então as pessoas não sabem de fato o que é arquitetura, mas se elas soubessem o que é um projeto raso e um projeto potente, teriam muitos arquitetos sendo processados, né? Porque o cliente encomenda um projeto arquitetônico e recebe um abrigo. Então isso é um problema também. Então não cometa esses erros. E a dica, né? Essa dica número 1 é
entre no mercado, nesse mercado saturado, porque é um fato, com um projeto potente, para que você tenha um diferencial de mercado e poder de barganha. Inclusive, é isso, assim, porque quando a gente fala de diferencial de mercado também, a gente cai numa vala muito comum também, né? Às vezes as pessoas falam, João, mas eu tenho diferencial de mercado, sim. Eu sei lá, eu sou especialista em quarto de criança. Gente, isso, né, isso não é, pelo amor de Deus, isso não é diferencial de mercado. Até porque, sinceramente, eu vou ser bem sincero aqui, eu acredito que a arquitetura é pluralista. A gente tem a capacidade de projetar desde uma maçaneta, né, a um centro cultural, a uma edificação de grande porte. Então, por que você vai nichar, né, fazer quarto de criança? E, meu Deus, hoje eu tô sincero. E eu vou ser mais sincero ainda. Eu, na minha opinião, eu respeito quem tem esse posicionamento, quem nicha, quem acredita nisso e tá tudo bem. Mas o que eu percebo é que às vezes essas pessoas que estão nichando, assim, eu sou especialista em quarto de criança, eu sou especialista nisso, naquilo, são pessoas que não têm a capacidade técnica, né? Não têm muito conhecimento técnico e, portanto, têm medo. E aí esse medo faz com que elas nichem numa zona de conforto, né? Então, fazer um quarto de criança, vocês concordam que é muito mais fácil tecnicamente do que fazer uma construção, ir para o canteiro de obras, especificar materiais, fazer um projeto potente? Muito mais fácil, né? E não estou falando que projeto de interiores seja fácil, tá, gente? Pelo amor de Deus, até porque eu faço e sei da complexidade, mas é mais fácil, sim, ainda mais um quarto de criança. Então a gente não pode pensar em diferencial de mercado e nichar. Né? Não é isso que eu estou falando aqui para vocês. Diferencial de mercado é outra coisa e a gente pode pensar, por exemplo, num projeto potente que é um diferencial de mercado. Beleza? Bom, gente, agora a gente tem... Esse assunto aqui também é um pouquinho delicado, mas, como eu disse para vocês, eu tenho que trazer, eu tenho que ser muito sincero, eu sou muito sincero com vocês, então... Olha, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas promessas que a gente tem hoje. Né? Provavelmente você já tenha visto por aí essas promessas de seja um arquiteto que receba 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês. Essa fala, ela tem várias armadilhas aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre elas, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, e eu quero colocar isso de uma forma não tão pesada, mas eu acho que não existe, é a gente pensar de cara que nem todos os arquitetos terão sucesso. Tá? Isso é muito... Eu acho isso muito cruel, assim, de pensar, mas é a lei da natureza, né, gente? É isso, assim. E por que eu tô te falando isso? Pra você desanimar, pra você ficar reclamando que o mercado tá saturado? Não, muito pelo contrário, para que você perceba isso e saia na frente. Porque é isso, a vida é uma competição, gente, infelizmente. Não adianta você olhar pro lado e pensar que, não, é isso, o mercado tá saturado. Se hoje tem, sei lá, se o mercado hoje tá saturado, imagina amanhã. A cada dia se formam mais pessoas. Então o mercado está saturado, não é todo mundo que vai ter sucesso profissional, infelizmente. E eu tô aqui, eu tô lutando, eu tô tentando alcançar essa vaga, né? E eu digo tentando porque, embora eu tenha, assim, meu estúdio, tenha projetos, tenha sucesso, mas eu digo tentando porque é isso, eu acho que é uma jornada, sabe? E é isso que eu quero passar aqui para vocês. E eu quero que vocês me sigam também nessa jornada, eu quero que vocês estejam lado a lado comigo, fazendo projetos potentes. E por isso que eu tô falando para vocês, nem todos terão sucesso. Quanto antes você reconhecer isso, que nem todos terão sucesso profissional, né? Quando você tiver essa consciência, você vai, né, se movimentar para que você saia dessa inércia. E aí, voltando ao assunto dos 10K, e por que eu tô falando isso? Voltando ao assunto dos 10K, a gente tem essas promessas. Mas o que acontece? Por que essa promessa é perigosa? Vamos aqui partir do pressuposto que isso funcione, tá? Eu nunca fiz um curso e não estou aqui criticando, tá? Quem dê esse curso, quem faça, e estou partindo inclusive do pressuposto que ele funcione. Mas, ok, ele funciona, então para que ele funcione a gente vai começar algumas estratégias de captação de cliente, concorda? Eu preciso captar cliente para que eu consiga chegar nesse objetivo dos 10K. Ok, então para mim conseguir esse objetivo eu vou começar essa campanha de captação. Só que imagina que esse aluno que está fazendo esse curso, ele está fazendo um projeto raso. E agora ele vai começar uma captação massiva de captação de cliente. Vão acontecer duas coisas. A primeira coisa é que, como a gente discutiu anteriormente, ele não tem diferencial de mercado, ele só tem atribuído ao projeto dele o preço, então ele vai ter que reduzir o preço dele para que ele consiga fechar aquele contrato com o cliente.
Então, ele vai pegar por um valor menor. Esse valor, o que vai acontecer? Ele, para bater essa meta, ele precisa pegar outros projetos. Então, ele pegou um, mas agora ele precisa pegar outros. E aí a gente tem alguns problemas nisso, né? Porque, primeiro, a qualidade do que ele está entregando. Ah, João, mas eu entrego, sempre que eu entrego é de qualidade. Talvez técnica, mas o projeto em si, será que tá bom? Será que se eu olhar, será que de fato é um projeto potente que você está entregando? Porque é isso. E aí, o segundo problema, a pessoa cobra barato, né, para fechar esse contrato, e aí ela não consegue contratar uma equipe, ela não consegue contratar nem um estagiário. E aí fica tudo nas costas dela. E aí a gente vai para o terceiro problema, que é ansiedade, depressão, até síndrome do pânico. Por quê? E eu falo isso, gente, de um caso real. Eu tenho uma amiga, eu quero até um dia trazer esse relato aqui para vocês dela. Ela fez um curso assim, ela conseguiu clientes, né, conseguiu massivamente esses clientes. Resultado da história, ela teve depressão, ela nunca tinha ido num psicólogo, ela procurou um psicólogo, um psiquiatra, porque assim, a vida dela virou um inferno, cliente ligando o dia inteiro, ela não tinha tempo, ela estava num projeto, ela tinha que madrugar para resolver o outro, e amanhã ela tinha que estar na obra, foi uma loucura, ela não tinha como contratar uma equipe. Conclusão, ela levou vários processos, porque ela não conseguiu entregar esses projetos, ela não conseguiu entregar essas obras. E cliente é assim, gente, se você não entrega no prazo que você promete, a coisa fica feia. Então, assim, ela não tinha estrutura para captar esses clientes. Então, né, o curso até funciona, mas como que tá a base? E aí eu trago essa dica número 2 justamente para que você tenha cuidado com essas promessas, para que você tenha uma base sólida primeiro. Não é que eu estou falando para que você não faça esse tipo de curso, mas quando você fizer, é necessário que você esteja muito preparado. Você esteja, né, você seja um escritório, ou seja, autônomo, uma pessoa autônoma, que você esteja preparado com uma base sólida, para que você consiga captar os clientes certos, para que você consiga cobrar, para que você tenha poder de barganha, para que você tenha diferencial de mercado, e não fique nesse desespero fazendo 30 projetos para conseguir bater uma meta de 30k. E aí a gente tem o segundo, dentro, né, a gente pegou um primeiro problema de ser coelho, agora a gente vai para o segundo, tá? Esse segundo problema é o quê? É a questão da indicação barata. Então você pega um cliente, e como eu disse para vocês, para mim até hoje, a coisa que mais funcionou foi justamente a indicação. Aí você pega esse cliente gosta do seu trabalho, embora você até não tenha entregado um projeto potente, você é uma pessoa carismática, um bom arquiteto, dedicado, tentou entregar o seu melhor, o cliente reconheceu isso. E talvez o cliente até fique extremamente satisfeito, porque, como a gente sabe aqui, o cliente não tem repertório, ele não sabe o que é boa arquitetura, e talvez para ele aquilo basta, e é o projeto raso que ele conhece, e você entregou isso, e tá tudo ok, você é uma pessoa carismática, e ele gostou do seu trabalho, e você conseguiu entregar. E aí ele vai te indicar, né? Só que aí você cobrou barato por esse projeto, e ele vai começar a te indicar. E aí começa uma rede de indicações. Só que aí você, quando é fé, você tem uma cartela repleta de clientes, só que você não aguenta mais trabalhar, você está trabalhando o dia todo, ganhando pouco. Entende a coisa? Como que é perigoso, né? É muito perigosa essas promessas, né? E novamente aqui, não estou falando que não funcione, não estou falando que você não deva fazer, mas é necessário que você tenha primeiro estruturado esse plano, né? E obviamente que você sabe fazer um projeto potente. Caso contrário, você vai atrair um monte de projetos rasos e quando você se der conta, né, talvez seja tarde demais. Nunca é tarde demais, né, gente? Mas que eu digo tarde demais porque você vai ter ali um grande problema para resolver, tá? Então é isso, assim. Basicamente é isso. Vamos para o próximo aqui. Outra dica que eu acho muito importante é a gente estabelecer uma linguagem. E essa dica é muito importante porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu também já contei, mas eu acho que ele é muito conveniente aqui. Na faculdade, uma professora, ela chegou pra gente e falou assim: por que vocês acham que quando vocês chegam numa loja específica, você sabe que aquela loja é cara? E aí a gente ficou em silêncio, assim, e a gente começou depois a debater sobre isso, a conversar. E a gente chegou à conclusão que existem alguns símbolos, né, algumas características daquele local, que ele comunica isso. E perceba que
a gente acha que aquele lugar é caro, e aí eu peço, inclusive, para que você imagine esse lugar, o lugar mais caro que você já frequentou. Imagine esse lugar e perceba que a pessoa ela não precisa abrir a boca. Imagina uma loja da Chanel, sei lá. A pessoa não precisa abrir a boca e falar para você, olha, isso aqui custa 10 mil reais, ou até você não precisa olhar o preço na vitrine, até porque geralmente essas lojas chiques e caras, elas nem têm o preço na vitrine, né? Mas imagina que você não precisa dessas informações para que você saiba que aquela loja é cara. Por quê? Porque existem símbolos e características que vão comunicar isso. E geralmente e a gente começou a identificar esses símbolos, né? Geralmente uma loja, por exemplo, um restaurante, vamos pensar num restaurante. Geralmente é uma iluminação mais indireta, tem alguns materiais que são ditos mais nobres, né? Então a gente tem alguns repados em madeira, tem a madeira, às vezes tem alguma pedra natural, né? Então tudo isso vai comunicando pra gente que esse lugar é caro. Agora quando a gente pensa o contrário, por exemplo, em um boteco, né? Esse boteco de esquina, a gente também percebe a mesma coisa. Então eu tô indo aqui em extremos, tá? É só para que você entenda. Então, quando a gente olha para um boteco, a gente percebe a mesma coisa, só que é o contrário. Agora a gente sabe que esse lugar é barato, né? Que não é tão caro como a loja da Chanel. Por quê? Porque tem símbolos também que vão comunicar isso pra gente. Então, tem aquelas portas, eu esqueci o nome agora, aquelas que rolam, né, pra cima. Existem também aquelas mesas de plástico, existem cadeiras de plásticos, aquelas cadeiras de plástico que são características, né, desses locais. Existe a mesa de sinuca, enfim, existem vários símbolos que vai comunicar isso para você, que aquilo ali é um boteco. Você não precisa estar escrito bar do Manuel, sei lá. Você olha e você sabe que é um bar, né? Então é muito interessante a gente pensar isso. E por que eu estou te falando isso em relação ao seu escritório, à sua comunicação? Porque a gente precisa, quando a gente tem essa noção, a gente precisa ver o que a gente está comunicando. E como eu sempre falo aqui para vocês também, tudo comunica, gente. Absolutamente tudo comunica. Então, se você já entra no mercado de trabalho com um projeto raso, você tem no portfólio um projeto raso, quando o primeiro contato que você tem com o cliente, obviamente, você vai ter que mostrar alguma coisa para ele, né? E aí a primeira coisa que você mostra para ele é um projeto raso, é mais do mesmo. Então, o que você está comunicando? E aí, só uma observação. Eu não estou falando que você tenha que comunicar algo caro, como a Chanel, ou algo barato, como um bar. Não, eu estou citando extremos aqui. Você precisa... A gente também não está falando de dinheiro, de quão onerosa é o seu trabalho, o seu projeto, o seu processo. Não, a gente está falando de qualidade arquitetônica. Então, o que você está comunicando? Tem diferencial de mercado? É um bom projeto? Tem potencial aquilo? Ou você está comunicando mais do mesmo? Você não tem diferencial de mercado, só tem aquele projeto. E aí é interessante isso, né? Que quando a gente comunica isso, a gente vai conseguir atrair o cliente certo também. Porque talvez o cliente, e a gente vai falar sobre isso, tá? Talvez ele queira só o projeto raso, e aí também talvez você não queira fazer, e aí você já vai comunicar isso lá no portfólio. E aí, também uma coisa importante ser dita é que quando eu falo de marca, de comunicação, né, de estabelecer essa linguagem, eu também não estou falando que você tem que criar uma assinatura. Até porque eu sigo vários arquitetos, não são vários, mas alguns, que se intitulam como tendo uma arquitetura, uma assinatura única, né? Eles se gabam disso, né? Meus alunos já estão postando, tem curso e arquiteto, tá? Óbvio que não vou falar o nome aqui, mas falam, né? Já conhecem a minha arquitetura é característica por isso, por aquilo. E, na verdade, eu acho que não, assim, eu acho que eu até cito o Gustavo Trabo aqui, se você não conhece, por favor, vá conhecer. Inclusive, ele foi um dos jurados, né, do Prêmio Félix Candela no México. E se você olhar os projetos dele, cada projeto vai comunicar uma coisa diferente. Cada projeto é de uma forma, sabe? E é muito rico isso, eu acho, porque demonstra a quantidade de técnica que ele tem, a quantidade de soluções que ele tem. Para cada local específico, para cada zona bioclimática, para cada clima, para cada cliente, ele consegue dar uma solução nova, uma solução diferente. E eu acho que isso que é legal. Não é você ter uma assinatura que todo mundo vai olhar para o seu projeto. E nada contra também quem acha que isso seja legal, quem queira ter isso também, nada contra, tá? É questão de opinião mesmo, questão de gosto. Mas eu, João Paulo, eu ficaria muito feliz se eu fosse reconhecido por não ter uma assinatura,
né? Por ter tanto repertório, por ter tanto conhecimento, que eu sou capaz de me reinventar a todo momento, capaz de dar soluções diferentes para lugares diferentes. Eu acho isso mágico, assim. Então, só para frisar isso para vocês, porque eu não quero, quando eu falo em estabelecer uma linguagem, quando eu falo de assinatura, quando eu falo de marca, quando eu falo de estabelecer essa linguagem, eu não me refiro à assinatura, tá? Muito pelo contrário, eu estou falando de qualidade arquitetônica. Então, quando o cliente entra em contato com você, é de fato um bom projeto, é um projeto potente, e aí você precisa ser muito sincero com você, né? Se eu olhar o seu projeto hoje, será que eu falaria que o seu projeto é potente? Né? Você, na verdade a minha opinião não importa, a sua opinião importa mais. Se você olhar para o seu projeto hoje, você acha que é um projeto potente? Né? Você precisa ser muito sincero com você mesmo, tá? Mas é isso, vamos lá para a próxima. Bom, gente, então vamos lá. E aí, para a gente conseguir concretizar tudo isso que a gente está falando aqui, entra uma dica super importante e uma peça-chave de tudo que a gente está falando aqui, que é o portfólio. Que as pessoas elas não têm noção do poder dessa ferramenta. Porque o portfólio ele é uma ferramenta, na verdade, né? E as pessoas cometem um erro muito comum também de achar que para se ter um portfólio, você precisa ter cliente. Então, eu não tenho um portfólio bom ainda porque eu não tenho um cliente. O processo é o contrário, é muito pelo contrário, né? O que acontece? Você precisa estabelecer o tom da coisa. Então você vai fazer um projeto potente, vai fazer um portfólio muito bem feito, vai estabelecer isso no seu projeto, né? Estabelecer essas características, construir um projeto potente. Quando o primeiro cliente entrar em contato com você, você tem o que mostrar para ele. E aí, por que eu estou falando que você vai estabelecer o tom da coisa? Porque aí você vai mostrar para ele qual a qualidade do seu projeto, qual a sua marca, né? E o que você acredita enquanto arquitetura, né? Se você é um estúdio que tem preocupações ambientais, então o que você... Isso tudo precisa estar comunicado de cara para esse cliente, para que ele perceba o seu potencial e ele perceba, poxa, eu não estou lidando aqui com um projeto raso, né? Isso de forma inconsciente, tá, gente? Porque o cliente, como eu disse, não tem repertório, portanto, geralmente ele vai te buscar justamente querendo um projeto raso, né? Ele vai entrar em contato com você buscando um projeto raso. Mas quando você estabelece o tom da coisa, quando você mostra o seu trabalho, ele já vai entender, não, opa, esse arquiteto tem um trabalho diferenciado. E pode acontecer o contrário também, né? Estabelecendo o tom da coisa, ele pode ser que por ego, por algum motivo, ele fala, não, eu quero um projeto raso. Porque, sei lá, o meu melhor amigo tem um projeto raso e eu quero uma casa igual a dele. E tá tudo bem. E aí você estabelecendo o tom da coisa, olha o quanto é importante isso. Você vai ter a opção de mostrar isso para ele, né? E ele vai te falar, não, ok, seu trabalho é bom, mas eu quero um projeto assim. E aí vai gerar desgaste, não vai gerar ruído nessa comunicação, porque lá no meio do processo você não vai descobrir que, na verdade, ele não vai aceitar os seus projetos, porque ele quer um projeto raso. Então, entende? Você está estabelecendo o tom ali no início, então por isso que é importante a gente fazer um projeto. E outro ponto importante também, que quando você tem essa liberdade para colocar a sua alma ali naquele projeto, você vai estar comunicando o que é. E, por vezes, o cliente ele não vai nos dar essa liberdade, né? Então, por isso que é importante a gente fazer. Inclusive, tem aqui, no canto superior direito, tem a casa sensorial. Essa casa sensorial é um projeto fictício do estúdio. Ele não existe, não tinha um cliente. Eu peguei um terreno no Lago Sul, inclusive, aqui em Brasília, e fiz esse projeto. E esse projeto ele está no meu portfólio. Todo cliente que entra em contato com o estúdio, ele recebe esse projeto. Esse projeto ele está lá no estúdio, a gente fez ele com muito carinho e o cliente tem contato com ele, porque ele está comunicando tudo que a gente acredita enquanto arquitetura, né? Então, tem vários aspectos importantes para a gente e está tudo lá. E aí eu estou estabelecendo o tom da coisa com ele, entende? Então, por isso que é importante. E é importante também, né, quando a gente pensa em portfólio, não só ter um portfólio bem diagramado, bonito, porque isso também vai comunicar, tá? Por mais que o cliente não entenda de diagramação, de design, mas ele vai olhar, ele vai entender. Inclusive, é muito doido isso, né, a gente pensar nessa questão de linguagem, de comunicação, porque eu duvido, e você pode fazer o teste, pega a pessoa mais humilde que você conheça, pode ser até uma pessoa analfabeta, e coloca ela na frente de uma loja sofisticada e pergunta para ela se aquela loja é cara.
e ela vai te falar que, cara, por mais que ela não conheça design, por mais que ela não conheça esses símbolos, ela não tenha noção de muita coisa, ela vai identificar, porque isso, não sei, isso mora no inconsciente das pessoas. Então, e o portfólio é a mesma coisa. Quando a pessoa olha um portfólio que é bem diagramado, que está bem estruturado, que tem um projeto potente lá dentro, por mais que ela não entenda de arquitetura, de design, você vai comunicar isso para ela. Não tenha dúvida disso. Você vai passar e falar, não, cara, essa pessoa tem um diferencial de mercado. E aí quando você estabelece o tom da coisa, também você está passando valor. Lembra que a gente falou sobre valor e sobre preço? Quando você tem um portfólio de qualquer jeito, com um projeto raso lá dentro, você vai estar competindo por valor. O cliente vai estabelecer isso para você. Não é você que vai comunicar, é ele que vai falar, não, inconscientemente, né? Esse aqui a gente vai discutir sobre preço. Agora, quando você tem um projeto potente e um bom portfólio, você vai discutir valor e não preço, tá? Então isso é importante. Ó, gente, depois a gente tem a quinta e última dica, que é também extremamente importante, que é eduque o cliente, né? Uma coisa que eu acho muito importante, e depois, né, depois de um tempo, né, eu tive essa percepção com o meu estúdio e com contato com esses clientes. Então, depois de um tempo, eu tive essa percepção, né, que o cliente, gente, ele não está preocupado com a qualidade da arquitetura. Ele não quer saber de arquitetura. Ele, na verdade, quando ele te procura, a única coisa que ele quer é que você resolva um problema para ele. Ponto. Tá? E, assim, isso me chocava um pouco, eu ficava meio frustrado com isso. Depois eu entendi que tá tudo bem. E é como a gente faz com tudo na vida, né? Quando você vai no médico, você não está preocupado com a qualidade do SUS. É lógico que às vezes a gente se incomoda porque isso afeta, né? Mas assim, você não está engajado nesses debates, você não está preocupado. Quando você está com dor, a única coisa que você quer é que aquele médico te passe um remédio, um protocolo, sei lá o quê, para que sane essa dor imediatamente. Então você quer que ele resolva esse problema para você. Na arquitetura é a mesma coisa. O cliente vai te procurar para que você resolva um problema para ele. E na maioria das vezes ele vai querer um abrigo, porque é o que ele conhece, é o que ele tem de repertório. E está tudo bem, né? Então, o cliente ele vai chegar para você achando que é isso, entende? Então, e qual que é o seu papel enquanto arquiteto? É mostrar as potencialidades de um projeto potente. E que, na verdade, né, e eu falo muito isso também, tipo, imagina que você pegue um cliente e na primeira visita ao terreno, junto com esse cliente, você começa ali, ó, a esboçar na frente dele e educar de fato, mostrar, olha, você tem esse terreno, essa é a sua zona bioclimática, essas são as características, essas são as condicionantes. Se você aplicar aqui um projeto raso, se alguém fizer um projeto raso aqui para você, você vai ter essas consequências, são consequências irreversíveis, tipo, explicar mesmo, dar uma aula para ele. E se você fizer um projeto potente, a gente pode utilizar isso como vantagem, você vai ter essa vantagem, porque o cliente é isso, gente, ele quer se beneficiar do que você tem a oferecer para ele. Ele não está preocupado com a arquitetura, ele está preocupado com o que você pode oferecer para ele de benefício. Então, quando você educa, quando você mostra para ele que um projeto potente, que um projeto raso não é arquitetura e que, na verdade, ele vai ter várias consequências, vários problemas, cara, na primeira reunião você já conquista esse cliente, né? Então, explica para ele o que é um projeto potente, quais os benefícios, e aí identifica também as dores desse cliente, né? Eu acho que é importante a gente aplicar um pouquinho de marketing também nesse sentido. Quais são as dores dele, e aí você vai direto ao ponto ali, e especifica, mostra isso para ele, e aí você vai colocando na mesa os benefícios, né? E aí é isso, é mostrar para ele o que ele tem a ganhar com aquele projeto potente. Então, é de fato educar esse cliente, porque não é culpa, e isso também é uma coisa interessante, porque no começo eu ficava um pouco frustrado, porque eu achava que o cliente, eu tinha essa visão romantizada, que o cliente ele ia chegar para mim pedindo um projeto potente, que ele ia querer um projeto foda, e eu, como um bom arquiteto, daria um projeto foda para ele, sabe? E seria a relação perfeita. E, na verdade, isso assim, eu acho que é 1% que acontece. E olha lá, geralmente o cliente, ele vai chegar te pedindo um projeto raso, sabe? E ele vai chegar pedindo um projeto raso para você, mas não é o que ele quer, é o que ele conhece. Isso é muito importante a gente identificar. É o que ele conhece, né? Então, prestem muita atenção nisso, tá, gente? E pra gente finalizar aqui, só pra gente concluir, eu preparei essa conclusão aqui. Então, só pra gente concluir todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês, eu acho que as mais importantes é a gente pensar, de fato, então, coloquei aqui, né? Tem um portfólio
potente e um bom... tem um projeto potente e um bom portfólio, né? Para iniciar essa jornada. E por que isso é importante? Como eu disse, para você comunicar e estabelecer o tom da coisa desde o início. Então, quando você tem um projeto raso, cara, esquece. Você vai entrar, você vai ser só mais uma laranja no meio de milhões aí do mercado. Você não vai ter poder de barganha, você não vai ter diferencial e você vai ter todas aquelas patologias que a gente discutiu. Você pode ter, inclusive, síndrome do pânico, além da frustração, de você não trabalhar com o que você gosta. Você vai estar... Porque eu creio muito também, assim, que tem muitos arquitetos fazendo projetos rasos, mas não queriam estar fazendo. Então, porque entram nesse movimento, nessa engrenagem louca. De repente, quando ele precisa pagar boleto, as coisas precisam acontecer, de repente estão ali, no meio daquela engrenagem sendo esmagado, né? E, inclusive, eu quero te falar uma coisa, se você está fazendo projeto raso hoje, não tem problema, né? O importante é que você saia desse lugar, que você identifique essa condição e saia dela. E dá para sair, né? Essa é a boa notícia. Então, fiquem atentos a isso. E, por fim, eu acho, gente, que a vida, eu acredito muito nisso, assim, eu acho que é uma perspectiva minha de vida. Quando a gente se prepara, quando a gente se dedica, quando a gente está preparado, a vida, ela sempre, por mais que você tenha dificuldades na vida, ela sempre vai te dar uma oportunidade. Assim, sempre vai passar um grande cavalo selado ali e você vai ter que montar naquela hora. Então, você precisa o quanto antes estar preparado para isso também. Então, o portfólio é isso, sabe? É você estar engajado, estar ali preparado, porque quando você tiver a oportunidade daquele primeiro cliente, que talvez vai fazer muita diferença na sua vida, no seu escritório, na sua carreira, você vai conseguir convencer ele, sabe? Que você é o arquiteto ideal para ele. Mas quando você não está preparado, quando você está estagnado, parado, reclamando que o mercado está saturado, que você não tem oportunidade, que não tem... Sabe, parado mesmo, cara, quando vai passar esse cavalo na sua frente, essa oportunidade, e quando passar essa oportunidade, você vai deixar passar. Aliás, você vai querer montar, mas você não vai conseguir, o cavalo vai passar selado, entende? Então, é muito necessário que a gente pense muito nisso, assim, e eu acho que a vida dá retorno, ela vai dar retorno pra gente. Se você se dedicar, se você estiver atento a isso, ela vai, em um momento pode ser difícil. E eu tô falando isso pra vocês porque, assim, é muito da minha experiência, tá, gente? Então, tem 3 anos aí que eu tenho estúdio Guimarães Rosa. Não tá chovendo projetos aqui, tá? Não tenho uma cartela infinita de clientes. Graças a Deus, não posso reclamar, tenho os meus clientes. Mas cobro bem pelos meus projetos. Eu faço o que eu amo, assim. Graças a Deus, também a taxa de aprovação dos meus clientes são excelentes. Justamente por isso, porque eu estabeleço o tom da coisa, eu comunico, eu converso, eu educo, né? Então, mas isso tudo leva tempo, leva dedicação. Então, pensem muito nisso. Então, se você quer abrir um escritório agora, quer entrar nessa carreira agora, pensa antes de entrar no mercado, antes de colocar a plaquinha lá, estúdio aberto, como que você vai comunicar? Você está preparado? Qual o seu portfólio? Esse portfólio está bem estruturado? Você está fazendo bons projetos, né? E aí sim, quando você se sentir seguro, preparado para isso, e aí nem seguro, porque às vezes você não está seguro, mas você tem um projeto potente, só vai, tá? Então é importante a gente pensar em tudo isso que eu disse aqui para vocês. Mas é isso, gente, eu queria agradecer vocês, novamente pedir, se você estiver vendo essa live depois, gravada no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, é muito importante pra gente, tá? Não esqueça de curtir também essa live, porque, infelizmente, se você não curtir, se você não comentar, o algoritmo ele não vai entregar para outras pessoas e, né, poxa, dá trabalho fazer aqui para vocês e eu quero que essa live chegue ao máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga construir aqui uma comunidade de pessoas que façam projetos potentes e para que a gente possa até, inclusive, mudar o cenário da arquitetura, né? E inverter esse jogo aí. De 90% que estão fazendo projetos rasos, a gente virar e, quem sabe, um dia a gente chegar pelo menos nos 60% aí da galera construindo projetos potentes para que a gente possa mudar, né, até a visão das pessoas em relação à arquitetura. Tá bom, gente? Então eu agradeço muito quem esteve presente aqui comigo nessa live, que ficou até o final. E é isso, gente. Então, até a próxima. E a live vai ficar salva também, então vão lá também no Instagram depois e comentem lá, tá? Até a próxima.